Vocês já assistiram algum filme que fez você ter dois sentimentos completamente diferentes, como ódio de um lado e pena do outro? O que eu vou trazer hoje me fez me sentir exatamente dessa forma. O filme que eu vou comentar hoje se chama Confiar. É um filme de drama de 2010 dirigido por David Schwimmer. Antes de começar minha análise, eu já vou dizendo que o vídeo de hoje contém spoilers, mas nada diminui a experiência de você mesmo poder assistir o filme e você mesmo ter seus pensamentos e suas reflexões. E se você quiser compartilhar aqui comigo o que você acha, ou se você já conhece o filme, ou depois de eu comentar aqui, né, nesse vídeo, coloca aqui na parte dos comentários para que a gente possa levar essa discussão adiante. O filme conta a história de uma adolescente de 14 anos chamada Annie Cameron, e ela mora com os dois irmãos e os pais. Ela é aquela adolescente que tá naquela típica fase que ela, enfim, né, tá querendo a aceitação das pessoas do colégio, ela quer tentar andar com as meninas mais velhas da escola, ela tem uma melhor amiga chamada Brittany, e, gente, essa fase da adolescência todo mundo sabe que é muito complicada, né, porque a gente tá querendo encontrar um grupo ao qual possamos pertencer, a gente quer tentar parecer mais adulto e já estamos naquela fase de querer ter as nossas primeiras experiências amorosas e sexuais. E a Anne é aquela adolescente bem conectada na internet que tem um celular. O filme já começa mostrando que ela tá lá no celularzinho dela, lá na cozinha. Ela tá preparando tipo uma vitamina antes de sair pra correr, eu acho. E ela tá lá no celularzinho dela e ela tá conversando no chat com várias pessoas, parece um site tipo ICQ, e ela tá numa sala de bate-papo, começa conversando com um rapaz chamado Charlie, ou pelo menos é como ele se identifica como um menino de 16 anos, assim, né, que tipo tá na mesma idade dela, assim, na mesma faixa etária, e ela tá conversando com as pessoas desse bate-papo que ela tá se preparando pra seleção, que na escola dela tá sendo formado o time de vôlei e que ela quer ser escolhida. E todo mundo começa a dar umas dicas de como é que ela pode desempenhar nos treinos, né, para que ela possa ser escolhida. E o Charlie dá umas dicas, olha, você faz alguns exercícios de condicionamento, tenta pular mais alto, e ela vai pegando essas dicas e tudo, e vida que segue. Ela não larga esse celular pra nada e todo o tempo livre que ela tem, ela sempre tá lá no chat conversando com o Charlie, e ela faz parte de uma família que parece tudo muito feliz, muito funcional. Passam uns dias, chega o aniversário dela e o pai dela presenteia, que eu acho que deve ser o segundo melhor presente da vida dela, né? Que o primeiro é o celular. E ela ganha um notebook, um MacBook, e a primeira coisa que ela faz quando ela ganha esse notebook é também entrar nesse mesmo chat, só que pelo computador. E ela sempre tá no quarto dela e ela fica conversando com esse cara chamado Charlie, e o pai dela, que gente, é aquele típico pai, assim, super amigão dos filhos, super sorridente, nada rígido, super flexível, que às vezes ele entra no quarto da Anne e ela tá sempre no computador e ele fica perguntando: minha filha, com quem que você tá conversando? E assim, gente, ele super tranquilo, a maior paz, assim. E ele sempre perguntando: você tá falando com quem? E ela não mente pra ele, assim, ela conta a verdade. Pai, eu tô conversando com um rapaz chamado Charlie, é um menino de 16 anos que ele mora... eu não sei, mas ela diz lá, assim, os detalhes, assim, que o Charlie conta o que ele é e ela repassa pros pais dela, né? Ele é um menino de 16 anos, que o pai dele faz isso, a mãe dele faz aquilo, ele mora não sei onde, tá no colégio também. E assim, o pai fica lá olhando a conversa dela pelo computador e ela sempre com um jeitinho dela, assim, muito sutil e meigo, fica pedindo pro pai um pouquinho de privacidade. Ele sempre dá privacidade pra ela, aí ele sai do quarto, deixa ela conversando e a menina não desgruda desse chat em momento algum. Se não é no notebook, é no celular. E assim, a menina passa o dia todo conversando, os dias vão passando e a gente vai conhecendo um pouco da rotina da Anne.
que ela tem uma melhor amiga na escola chamada Brittany e que elas estão naquela fase, né, como eu falei, de tentar se encaixar num grupo. Elas querem andar com as meninas mais velhas do ensino médio e as meninas já estão começando a ter as primeiras experiências amorosas e sexuais e as meninas conversam sobre sexo e fica dando umas dicas de como é que ela pode parecer mais adulta, pra ela trocar a lingerie que ela usa, que é pra ela parar de usar aqueles sutiã e calcinha assim de criancinha, pra usar uma lingerie mais sensual, mais sexy. E a Anne, ela vai dando sinais de que ela tá tentando se encaixar no grupo das mulheres, das meninas mais velhas, porque ela vai adquirindo alguns hábitos dessas outras meninas. Então ela passa a falar mais gírias, ela até escondida, ela compra uma lingerie nova de oncinha que ela mostra pra amiga dela, mas acaba que a mãe dela descobre que a filha dela tá comprando essa lingerie nova e fala que, olha, minha filha, você não precisa se encaixar no grupo dessas meninas, você não precisa se tornar como uma delas, que é só pra ela ser ela mesma, mas a menina tem esse sentimento de baixa autoestima e ela quer um grupo pra se sentir pertencida. Mas os pais dela são pais muito legais no geral, tanto a Lynn quanto o Will são aqueles pais, como eu falei, né, muito legais e que tentam dialogar com os filhos, mas que nem sempre, não por parte deles, assim, não é culpa deles, mas a própria Anne não conta tudo. Mesmo que ela seja uma menina muito meiga e que não é nada rebelde, que não dá trabalho nenhum, mas ela quer ter aquela sua privacidade, ela quer ter o seu espaço e ela conta muitas das coisas que acontecem na vida dela, mas ela não conta tudo. E os dias vão passando e o irmão mais velho da Anne tá perto de ir pra faculdade, que eu acho que ele deve estar na faixa de uns 18 anos, e é muito comum nos Estados Unidos, né? Os filhos, quando vão pra faculdade, geralmente são a faculdade fica em outra cidade, fica em outro bairro. E em um fim de semana, quando o irmão dela, o Peter, vai se mudar, os pais vão levá-lo de carro até a faculdade, porque ele vai morar no alojamento estudantil. E a Anne e a irmãzinha dela vai ficar na casa de uma tia enquanto isso. E ela, como eu falei, ela compartilha tudo da vida dela com o Charlie e fala: meu irmão tá se mudando, tá indo pra faculdade e meus pais vão levá-lo. E aí o Charlie vê nisso daí uma oportunidade, falar assim, que tal a gente se encontrar? E aí ela, assim, isso não mostra no filme, mas eu imagino que ela deve ter mentido pra tia dela em algum momento, dizendo que iria sair com alguma amiga, algo assim, e ela vai ao shopping sozinha encontrar o Charlie. E quando chega lá, ela vê que ela foi enganada, que ele não é um adolescente, não é ninguém da faixa etária dela e que é um cara muito mais velho. E assim, gente, o filme vai mostrando em alguns outros momentos antes, assim, que o Charlie, ele mesmo já estava revelando em alguns momentos no chat que ele não era a pessoa mais confiável do mundo, né? Primeiro que tem aquele bom e velho ditado que nossos pais sempre falam, né? Gente, o conteúdo é sempre o mesmo, né? Só muda a embalagem, a forma, né? Mas é o conselho típico de vó que fala assim, não fale com estranhos, né? E ela tava conversando já com esse estranho na internet e enquanto eles conversavam, já teve alguns momentos que o Charlie falava assim, primeiro que ele mentiu no começo que ele tinha 16 anos e em um momento ele fala pra ela assim, olha, eu tenho algo pra te falar, eu não tenho 16 anos. Eu tenho 20 e eu tô entrando pra faculdade, mas eu já saí do ensino médio. Tem problema pra você? Porque eu não falei minha idade verdadeira no início, porque eu achei que você não fosse me aceitar nem nada, né? Jogou aquela típica mentira. E aí a Anne fica bem reflexiva e ela pensa, pondera. E quando ele fala que na verdade a idade dele é 20 anos, aí ela fala assim, não,
tudo bem. E os dias foram se passando, depois, em outro momento no chat, ele fala assim: eu tenho mais uma revelação pra te fazer. Eu não tenho 20 anos. Eu tenho 25 e eu já tô me formando na faculdade, já sou graduado. E ela vai ficando chateada, fala assim: poxa, por que você mente pra mim e tudo? E ele sempre dando uma desculpa bem esfarrapada, assim. Pra gente que tá assistindo o filme, claramente isso é uma red flag, né? Isso é um sinal claro de que o cara não presta. Tipo, gente, ela já devia ter parado desde a primeira mentira. Mas ele conseguiu desenvolver um vínculo tão forte com a Anne que ele sempre joga uma desculpa, assim, que, nossa, é porque a gente tem tantas afinidades, nós temos tantas coisas em comum, nós temos uma sintonia tão grande e eu acho que eu não queria te magoar, eu achei que você não fosse me aceitar, eu fiquei com vergonha, eu não sabia como te dizer porque eu gostei muito de você. E ela vai engolindo essas mentiras, ela vai perdoando o Charlie, né? Quem ela pensa que é o Charlie, ela vai perdoando esse cara e ela sempre vai aceitando assim, tudo bem, né? Porque ela coloca, assim, que acima de tudo, que ele é uma pessoa que a compreende, que é alguém que parece com ela, que tem os mesmos gostos, que vive o mesmo universo que ela, que consegue compreender a cabeça dela. Então ela vai sobrepondo isso acima de todas as outras coisas, outros sinais de bom o cara vai dando, né? E quando ela chega no shopping, no fatídico dia que ela vai ao shopping conhecê-lo, ela vê que o cara não tem nem 25, ele é um homem de tipo algo entre 35 e 40 anos, e ela fica chocada quando o vê, e ele fala assim: olha, a idade é só um número. Olha, lembra que a gente tá conversando tem uns 2 meses, dia e noite, que a gente se gosta e que a gente tem muitas coisas em comum. Sempre o mesmo papinho, né? Sempre usando isso de isca, né? Pra prender a atenção dela. Que eles têm muitas coisas em comum, muitas afinidades, que eles se entendem e que, assim, meio que um consegue compreender a mente do outro. E que, assim, quando duas pessoas estão em sintonia, que a idade é apenas um número, que não interessa a idade, desde que as duas pessoas se amem. E ela vai processando essa informação e ela vai mordendo a isca igual um peixe. E ela meio que vai, assim, tipo, mesmo chateada, ela vai, como eu falei, colocando isso acima de todas as coisas. Acaba que ele fala assim: olha, não fica chateada comigo não, né? Olha, me dá uma chance, vamos sair aqui, vamos passear no shopping, vamos tomar um sorvete. E ela sai com ele, vai passeando no shopping, eles tomam um sorvete, vão conversando. E nesse meio tempo que ela tá passeando no shopping, a amiga dela, a Brittany, ela trabalha em uma dessas lojas do shopping e em um momento vê que a Anne tá passeando com um cara, né? Um homem bem mais velho do que ela. E ela já fica com aquilo guardado na cabeça, né? Achando aquela situação bem esquisita. Depois que o Charlie e a Anne passearam no shopping, ele a leva até o carro dele e ele tá conversando com ela, falando assim: nossa, foi muito bom te conhecer, você é uma menina maravilhosa, super legal, super divertida, e eu tenho um presente pra te dar. E como eu falei já, a Anne compartilhava tudo mesmo da vida dela, assim, até detalhes, sonhos dela e questões sexuais. E ela tinha comentado com o Charlie que ela queria ter uma lingerie mais bonita, mais sensual, só que a mãe dela não deixou ela ter. E ele chega no carro, né, quando os dois estão no carro, ele dá uma sacolinha de presente pra ela e tem uma lingerie vermelha bem sensual e bonita. E ele fala assim: nossa, eu achei que iria super combinar com você, você ia ficar tão bonita. Ela também fica chocada assim, né, porque ela não esperava ganhar aquilo, mas ele vai ganhando ela lá na lábia e a convence a irem para um lugar mais reservado e ele a leva até um quarto de motel. E lá ela experimenta a lingerie que ele comprou. E, gente, a escalação que fizeram pro elenco desse filme foi perfeita, porque a atriz Liana Liberato, que fez o papel da Anne aqui, ela está, assim, espetacular, porque ela foi perfeita, assim. Eu não sei quantos anos ela tinha quando fez esse filme, mas, assim, eu achei que ela se encaixou perfeitamente no papel da Anne. E, assim,
ela tem aquele típico corpinho de adolescente, assim, a Anne, ela veste a lingerie, assim, que o Charlie, ele fala assim, olha, experimenta, vamos ver como é que fica, né, a lingerie, e ela vai até o banheiro, troca de roupa, veste a lingerie nova que ela ganhou, e assim, ela tem aquele típico corpinho em formação, assim, tipo, ela não tem nenhum pelo no corpo, né, assim, deve ainda surgir, né, os pelos íntimos e tal, e ela tem aquele seio bem pequenininho, que ainda tá se desenvolvendo, ela tem aquele típico corpinho de adolescente, assim, do corpo em formação, e ela super tímida, vai pra frente dele, pergunta a opinião dele, o que ele achou. E ele fala assim, você é perfeita, você é maravilhosa. E dá pra ver que a Anne é aquela adolescente que ela tá procurando a aceitação de alguém, que ela quer se sentir validada, quer se sentir aceita, ela quer se sentir bonita da boca de outras pessoas. Porque, como eu falei, essa fase da adolescência é muito confusa. Não que a gente não possa passar na vida adulta, mas na adolescência bem mais crítica, a gente começa a enxergar muitos defeitos onde não existem. Ela é uma menina linda, bonita, não tem nenhum problema, mas ela quer se sentir validada. E ela fala assim, pergunta pro Charlie, você não me achou feia? Você acha que tá tudo bem comigo? Você me acha bonita? E ele fala assim, não tem nada de errado, você tá linda. E ele coloca ela deitada na cama do quarto, e começa a alisar o corpo dela, e ela fica assim um pouco coagida, porque tudo que vai acontecendo com esse cara, assim, ela vai toda vez se surpreendendo com alguma coisa diferente. Já foi o encontro no shopping, que era um homem bem mais velho, depois, quando ele presenteia ela com a lingerie, leva ela para um quarto de motel, e assim, ela não consegue se desvencilhar daquela situação. Ela foi aliciada, na verdade. E ela não consegue se sair, e ele a deita na cama e vai alisando o corpo dela, vai beijando seu pescoço, seu rosto, e acaba que, consequentemente, acontece ela é estuprada. E, enfim, passa o dia seguinte, todo mundo nota na família dela que ela tá um pouco mais quieta, ela tá mais acuada, só que ela não revela nada pra ninguém, ela fica como se fosse mais na dela, não compartilha nada, não conversa com ninguém, e a melhor amiga dela da escola, a Brittany, tá notando que ela tá um pouco diferente, que ela tá mais reclusa, e ela tenta conversar com a Anne, né, assim, pra saber o que tá acontecendo. E em um momento ela consegue conversar com a Anne, e a Anne revela que ela saiu com o Charlie e que eles transaram, e foi isso. Ela é muito pontual, assim, não dá muitos detalhes, mas a amiga, que já é um pouco mais esperta, vê que tem alguma coisa errada ali, né? Porque o cara não era um adolescente. E a amiga guarda essa informação. Depois que a Anne está em sala de aula, a diretora bate na porta da sala e chama a Anne para conversar na diretoria, e nesse tempo a diretora chama uma viatura da polícia. Aí, gente, adolescente é terrível, né? Os outros meninos veem aquela viatura, os policiais chegando e levando a Anne, e fica aquele furdunço, aquela confusão na escola, todo mundo querendo saber, a curiosidade tomando conta, e a Anne vai até a delegacia e faz exame de corpo de delito. Os pais dela são avisados, e os pais dela sem entender, assim, o que tá havendo com minha filha, né? E os policiais revelam, assim, olha, ela saiu com o cara e foi... E os pais também não tinham essa informação, achando que era... que, assim, como eu falei, eles eram aqueles pais muito tranquilos, achando que a filha estava conversando na internet com pessoas mais de boa, né? Mas, no fim, era mais um pervertido. E, gente, a família é destruída a partir daí, né? E, principalmente, o Will é muito impactado, o pai dela, porque ele é tomado por um sentimento de ódio, que eu entendo que é muito natural ter... Assim, eu não sou mãe, mas eu imagino, gente, assim, não precisa ser mãe, né, pra ter esse sentimento, né, mas quando qualquer pessoa muito querida sua, seja um familiar, um amigo próximo, alguém
é injustiçado ou sofre algum tipo de injustiça, você é tomado por um sentimento de revolta. E eu imagino quem é pai. E ele, nesse momento, gente, o personagem do Clive Owen me lembrou muito o cara do Liam Neeson, o cara que o Liam Neeson faz em Busca Implacável, porque ele é tomado por um sentimento de raiva e ele quer perseguir o cara, ele quer fazer justiça com as próprias mãos, quer que ele morra. Depois que a Anne faz o exame de corpo de delito, que são colhidas algumas amostras do corpo dela, amostras seminais, enfim, de fluidos, avalia se ela tem alguma escoriação, algum sinal no corpo de que ela sofreu algum crime. Entra em ação duas pessoas aqui nesse caso, que é a assistente social, interpretada pela Viola Davis. Ela que vai fazer esse papel de... ela é como se fosse uma assistente social, como se fosse uma psicóloga, uma terapeuta, que vai tentar auxiliar essa família a se reestruturar psicológica e emocionalmente. E tem também um agente do FBI que vai ajudar a tentar descobrir quem foi o pervertido, o criminoso que fez esse tipo de coisa com a Anne. Ao mesmo tempo que a polícia tá agindo, o FBI, o Will, ele quer fazer, como eu falei, né? Ele tá tomado por um sentimento de revolta tão grande e ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele quer matar o estudo da filha dele. Mostra que o Will, ele vai pesquisando na internet e ele vai entrando em fóruns de pessoas que têm grupos de caça a criminosos, né? Gente, esse filme vai ter um monte de censura, né? Eu vou pedir pro meu editor colocar aqui vários pis, um monte de coisa, porque não tem como comentar esse filme sem falar as palavras, é muito difícil. E o Will, ele vai entrando em fóruns na internet de outras pessoas que querem, né, fazer justiça com as próprias mãos, que vão à caça de outros criminosos do tipo, apedos, né? E ele, enfim, quer fazer as coisas do jeito dele, ao mesmo tempo que a polícia também tá investigando o caso. E, gente, a cabeça da Anne tá super abalada, né? Porque na mente dela, ela acha que ela não foi... Porque ela ainda imagina que o cara tem algum sentimento por ela, nutre alguma coisa boa, que ela não foi enganada, e ela acha que tudo que eles estão passando é apenas uma fase difícil. E assim, ela tá claramente confusa, porque depois que acontece, né, o que aconteceu com ela, no dia seguinte, como eu falei, né, que ela tava bem reclusa e a amiga dela tá tentando conversar com ela na escola, ela tá tentando falar com o Charlie pelo chat, tanto pelo celular quanto pelo notebook, de todas as formas, e tenta ligar pra ele, e tenta algum tipo de contato, e ele não responde. Ele deu um ghosting nela, assim, desaparece. Do nada, assim, sem mais nem menos, o cara some. E ela não consegue compreender e mesmo assim tenta correr atrás dele, saber o que tá havendo, o que tá acontecendo, porque ela ainda nutre uma vã esperança de que eles têm algum relacionamento. Afinal, ela acredita que ele disse que a amava, que ela era especial, que ela era única, que eles têm uma sintonia, muitas coisas em comum, então ela acha que eles são um casal e que aquilo ali é só uma crise. E o agente da polícia vai até a casa dos Cameron com uns aparatos de investigação e fala pra Anne tentar entrar no chat pra falar com o Charlie pra descobrir de onde é que tá vindo, de onde que o cara tá falando. E ela entra no chat e ela tenta seguir as orientações do policial e milagrosamente o Charlie aparece. E ele já tá... Porque assim, gente, quem é criminoso meio que ele tem medo de ser pego e ele meio que conhece o passo a passo, né? Porque quando a gente tá fazendo alguma coisa errada, a gente sabe que tá devendo, então a pessoa fica bem desconfiada. E o Charlie, ele entra no chat e pergunta pra ela assim, você tá sozinha? E ela fala que tá, só que ele acaba descobrindo que ela tá mentindo e some de vez. Aí é que lasca mesmo, que dificulta o trabalho da polícia de descobrir onde ele tá. E ele usa VPN, né, que é um software que mascara, né, a localização dele. Mas a polícia, mesmo com essa dificuldade,
ainda continua as investigações. Enquanto isso, o Will, o pai da Anne, ele só, toda hora, em todo momento, ele só fala em correr atrás do Charlie, em querer matar ele, em tentar fazer justiça com as próprias mãos, que vai pôr as mãos nele, que vai estraçalhar o cara. E assim, a esposa dele tá meio que de saco cheio desse assunto, que ele só comenta sobre isso o tempo todo. E ao mesmo tempo, o Will, ele fica jogando na cara da filha dele assim: olha, você mentiu pra gente, que você não devia ter feito isso, aquilo. Assim, e ela, como eu falei, ela ainda pensa que ela não sofreu nenhum tipo de, e que ela ainda tá confusa tentando processar tudo isso que aconteceu com ela. Esse comportamento do pai dela vai a fazendo se distanciar dele. Porque assim, tem um momento que é bem interessante, que a terapeuta, enfim, né, vai fazendo as consultas, as sessões com cada pessoa da família, e a Anne, com a terapeuta, fala exatamente aquilo. Gente, pra você ver como o Charlie, ele era safado e assim, muito persuasivo, porque ele conseguiu implantar na cabeça da Anne exatamente a ideia que ele queria que ela acreditasse. E ela comenta com a terapeuta a mesma coisa, que ela diz assim: que quando duas pessoas estão em sintonia, a idade não interessa, o que importa é o que elas sentem uma pela outra e tudo. E quando a terapeuta vai conversar com o Will fala desse sentimento, que ele quer matar o Charlie, que ele quer fazer a justiça com as próprias mãos. E tem uma frase que a terapeuta fala que é muito forte, que assim, é algo semelhante, não é exatamente do jeito que eu tô dizendo, mas ela fala algo assim, que a gente não vai estar à disposição e a gente não vai conseguir proteger os nossos entes queridos, nós não vamos conseguir proteger os nossos filhos o tempo todo. O máximo que a gente pode fazer depois que eles caem é ajudá-los a se levantar novamente. E isso, pra mim, é uma frase muito forte, porque em outros momentos a terapeuta fala isso pro Will, e a esposa do Will, né, a mãe da Anne, fala também assim: olha, sua filha quer que você a acolha, ela quer um pai, ela não quer que você fique meio que esfregando os erros que ela cometeu, fique falando que vai correr atrás do cara, matar o cara. Ela não quer essa postura agressiva, ela quer um pai que seja um ninho, assim, ela quer um abraço, ela quer fazer um desabafo, ela quer um acolhimento ali naquele momento, né? Ela não quer nenhum tipo de postura incisiva agora. Ela só quer um relaxamento, alguém com quem ela possa contar, que possa ser o aconchego dela. Nesse momento que a terapeuta fala e a mãe da Anne, a esposa dele, fala, são momentos muito pontuais, assim. E a gente compreende que o Will tá certo em ter essa revolta, porque eu acho que é natural, como eu comentei anteriormente, que é normal que a gente... Poxa, se alguém fizer alguma coisa com minha mãe, meu pai, com um tio, um primo meu, um irmão, é normal que a gente tenha raiva. Mas a gente tem que dosar as duas coisas. É normal que a gente tenha raiva, mas a gente tem que abraçar aquela pessoa que foi a vítima da história. E a única vítima que tem na história, mesmo que ela não tenha agido com inteligência nem nada, mas ainda assim a Anne é a única vítima do ocorrido. Então ela precisa ser compreendida nesse momento. E o Will não consegue trazer isso pra ela. Ao mesmo tempo, a gente compreende que a Anne realmente ela foi uma vítima e que ela tá sofrendo e que, enfim, né, tudo que ela tá passando realmente é lamentável. Porém, ela também tem uma parcela de culpa, um pouco, porque ela mentiu pros pais, ela não contou toda a verdade, ela não detalhou os tipos de conversa que ela tinha com o Charlie. E assim, tem momentos, gente, que o Will, ele vai nutrindo cada vez um ódio maior por esse cara, por esse... Porque, assim, chega um momento que o agente de polícia consegue ter acesso aos 2 meses de conversa que a Anne estava tendo com o criminoso. E, assim, ela tinha conversas picantes, dignas de um site. E assim, ela falava muitas barbaridades, assim, muita coisa feia. E o Will fica pensando assim: essa era minha filha falava esse tipo de coisa.
Assim, gente, com certeza a menina tem uma parcela de culpa, mas ainda assim ela é uma vítima, assim. E chega num momento, isso pra mim é um ponto chave, assim, que foi o que me impressionou. É a compreensão, é o momento que a Anne tem a compreensão do que realmente ocorreu com ela. Porque, como eu disse, ela ainda não processou que ela foi vítima de um crime. Então, ela ainda acha assim que que o Charlie tá se escondendo dela porque a polícia e o pai dela estão em cima, que eles estão impedindo o namoro deles, o envolvimento. Então, assim, que na verdade tudo é um grande empecilho ali para que eles não fiquem juntos. Mas o agente de polícia tá fazendo as investigações e chega no momento que ele vai até a casa, enfim, passa acho que um mês de investigação e ele chega até a casa dos Cameron e ele fala assim, olha, a gente finalmente conseguiu mapear e descobrimos o DNA da pessoa que, enfim, mexeu com a Anne e que essa mesma pessoa já tinha mexido com outras meninas menores de idade. E a Anne fala assim, mas ele já tinha me falado que teve outras namoradas. E o cara falou, o homem da polícia falou assim, não eram namoradas, eram vítimas. E ele fala assim, olha, não faz parte do protocolo da polícia, mas eu vou te mostrar umas fotos das outras garotas pra ver se você consegue identificá-las de alguma forma, porque vocês todas têm um perfil muito semelhante. De repente, será que vocês já frequentaram os mesmos lugares? Vocês têm os mesmos gostos? De repente, vocês se conhecem e você pode saber quem são essas meninas e... se você puder me ajudar a identificar aqui. E a Anne topa e ela vai olhando as fotos das meninas, uma de 12, outra de 14 anos, outra de 13. E aí ela vai vendo, aquelas meninas são todas muito parecidas com ela. E ela fala pro policial que não conhece nenhuma, mas ela se levanta e deixa os pais dela continuam conversando com o policial. E ela sai e ela vai direto pro consultório da terapeuta. E ela chega no consultório e ela desaba. Ela desaba diante da terapeuta. E ela finalmente compreende que ela sofreu um crime. Porque ela fala que ela dizia que o Charlie comentava que ela era uma menina especial, que eles tinham uma sintonia, que ela era diferenciada, que ela era bonita. E ela fala que as fotos das meninas eram todo mundo o mesmo perfil, é tudo muito parecido, elas se parecem com ela. E fala assim, poxa, o que é que elas têm que eu não tenho? Será que tem alguma coisa de errado comigo? Porque ele dizia que eu era única, que eu era especial, que eu era diferente, que eu era diferenciada. E quando eu vi, as meninas são todas parecidas comigo, são iguais a mim. E assim, aí, gente, é que ela viu assim que o cara tinha o mesmo perfil, tinha o mesmo gosto, traçava o mesmo tipo de característica das meninas que ele corria atrás. E aí é que finalmente ela explodiu, assim, a cabeça dela explodiu e que aí ela entende que ela foi. E, gente, assim, a cena dela, pra mim, foi o auge, assim. É claro que hoje eu sou uma pessoa de mais de 30 anos e que a gente vai assistindo o filme com o olhar de uma pessoa mais velha e que, assim, o cara já dava sinais de que não prestava desde o início, desde a primeira mentira que ele mentiu quando ele revelou que ele não tinha 16 anos. Então, assim, o cara já dava vários sinais do início do filme, mas é claro que eu já fui adolescente também, e assim, às vezes nós adultos também conseguimos ser enganados, né? Quantas notícias que a gente vê na internet de mulheres que conversam com um cara na internet, que o homem inventa uma história e a mulher faz um pix, né? Um dia eu vi uma notícia que uma mulher que era psicóloga caiu num golpe desse, sabe? Ai, gente, eu esqueci o nome, é estelionato amoroso. E quando a gente é adolescente, que a gente é muito mais vulnerável, isso é muito mais fácil de acontecer. E aí, assim, que nem eu falei, eu fui assistindo e fui tendo uma revolta, mas eu tenho que lembrar que eu já fui uma adolescente ingênua. Eu não fiz esse tipo de burrada, mas eu já fiz outras burradas também, que são típicas dessa fase. E assim, depois que a Anne tem esse entendimento,
do que houve com ela, aí ela tenta tocar a vida dela como pode e o pai dela ainda tá com aquela obsessão de correr atrás do criminoso e ela já é a terceira pessoa depois da psicóloga e depois da própria mãe que ela fala assim, pai, olha, não precisa ficar me lembrando que minha vida tá uma quer correr atrás do cara. Que assim, eu fui a vítima da história. Eu que sofri o que sofri. Então, assim, é como se ela estivesse dando. Tem essa cena, assim, que você compreende que ela tá dando meio que um grito de socorro ali. Tipo, pai, eu só quero um abraço. Eu só quero um colo, sabe? Eu só quero desabafar, chorar. Assim, eu não quero que você fique tacando pedra em mim. Não precisa ficar esfregando essa história na minha cara. Porque, assim, eu já entendi o que aconteceu, né? Tipo, agora eu só quero processar tudo isso que houve comigo. E, assim, eu só quero um abraço. Me acolhe. Sabe? E aí, esse momento do filme é muito, muito forte. Depois que o pai dela, assim, tem esse desabafo por parte da filha, ele entende melhor, mas ao mesmo tempo, em paralelo, ele corre atrás de tentar descobrir quem é o homem. Finalmente, o jogo de vôlei, que ela foi selecionada para o time, enfim, tá tendo uma competição ali entre duas equipes. E tem um cara que tá na arquibancada que tá filmando com o celular, assim, uma das meninas. E o Will, ele vai até o cara e bate nele, e aí causa aquela confusão na escola. E a Annie fica saturada, né? Porque o pai dela continua com essa obsessão de correr atrás. Os dias vão passando, ela vai tentando lidar com a situação da melhor maneira que consegue. A galera da escola fez uma montagem. Ela descobre que fizeram uma arte com uma foto dela, uma arte de mau gosto, assim, um bullying, tipo com conotação sexual, assim, e ela chega em casa e ela tenta dar fim à própria vida, ela toma vários remédios, e só que o pai dela consegue chegar a tempo para que faça com que ela cuspa, né, as pílulas, os remédios, e ela sobrevive. E chega ao fim do filme, assim, epifania que a Annie teve, né? Do que houve com ela. E da revelação que o Will teve por parte da filha, que ela abriu o coração, né? Do sofrimento que ela tá passando. Ele presenciou ela tentando, né? Dar fim à própria vida. Aí eles se reconciliam, ele pede desculpas a ela, fala que ele achou que ia perdê-la pra sempre, que sempre notou que ela era uma menina muito corajosa e que ele meio que tentou ajudar, mas que ele estragou tudo, né? Com esse jeito dele muito rígido, muito Caxias, de ser justiceiro, e que assim, eles se reconciliam ali de alguma maneira. Ele principalmente pede desculpas, né? A postura que ele tomou ao longo desse tempo, e eles se perdoam. É um final que dá um quentinho no coração e ao mesmo tempo tem um gosto amargo, porque depois que termina essa cena do Will se reconciliando com a Annie, mostra que o Charlie, né, que o nome dele no fim se chama, o nome dele verdadeiro é Graham, e o Graham, ele não foi descoberto ainda, não foi preso, e mostra ele num dia qualquer, ele tá na rua passeando com o filho e a esposa, e aparece um rapaz que chega do lado dele com os pais e fala: oi mãe, oi pai, olha, esse é o meu professor de física lá da escola, o professor Graham. E enfim, e no fim, essa lição que fica é de que os melhores criminosos são os que se passam por pessoas comuns. Porque a visão, muitas vezes, que a gente tem principalmente de pessoas que cometem esse tipo de crime, um pedo, um perv, né? São pessoas que, sei lá, são desgrenhadas, com cara de maluco, ou que tem aquele tipo de estereótipo de pessoa nojenta e desleixada, que tá no fundo de um quarto, todo bagunçado, né? Assim, conversando no computador. E assim, muitas vezes são pessoas normais que têm uma vida comum, um emprego comum, casadas com filhos, e que você nem imagina, são pessoas que passam despercebidas sob acima de qualquer suspeita, que você não imagina como elas são verdadeiramente na intimidade. O filme mostra isso, que ele
é um homem comum com uma esposa comum e um filho. E que até o momento que o filme mostra, né, ele ainda não foi capturado, não foi descoberto, né, pelo FBI. E o filme termina com esse gosto amargo. Assim, se a gente quisesse um final com a justiça sendo feita, seria legal, né, se mostrasse a polícia capturando ele e ele sendo levado pra prisão, mas isso não mostra. Então, será que ele passou impune, né? A gente dá a entender que até o momento ele está solto. E eu acho que é isso que eu trago pra hoje. E a lição que fica gente, esse filme é de 2010 e me lembrou, enquanto eu assistia esse filme, me lembrou uma série que saiu esse ano de 2025, que foi aquela série Adolescência, da Netflix. É claro que o mote, a história é sobre outro assunto, só que tem algumas coisas que são semelhantes, como a falta de vigilância por parte dos pais, né? E assim, eu não sou mãe, mas eu tive mais do que certeza de que se eu for mãe um dia, gente, eu vou ser uma mãe muito chata, muito, sabe, crica mesmo, e eu vou ficar em cima dos meus filhos não vão ter essa história de celular bloqueado, eu não poder entrar no quarto deles, não poder olhar o computador, porque assim, gente, tantas coisas acontecem que a gente não sabe com quem os adolescentes estão falando na internet, pode ser com pessoas estranhas, né? A gente, tanto deles sendo vítima, quanto se eles forem, assim, os criminosos, no caso, né? Pode ser os bullies também, né? E, assim, gente, pra mim, enquanto estiver morando debaixo do meu teto, eu que mantenho, eu que dou a comida, eu que mantenho, sabe, aquela história de casa, comida e roupa lavada, estiver debaixo do meu teto e eu que mantenho, assim, enquanto eu tiver minha autoridade de mãe, eu não dou privacidade a filho nenhum, não vai ter bloqueio, senha de telefone, de celular, de notebook, e assim, vai ter que me dar acesso, eu tenho que olhar, porque assim, gente, olha aí, né, o que acontece nessas histórias, né, sempre dá, talvez, que nem eu falei, não precisa também ser assim, um quartel-general, mas talvez se o Will e a Lynn tivessem uma postura um pouquinho mais, talvez assim, fossem um pouquinho mais, vou usar essa palavra assim, invasivo, se eles tivessem sido um pouquinho mais firmes com a Anne, se o Will tivesse falado, olha, deixa eu abre aí o chat pra mim, deixa eu ver com quem você tá conversando, deixa eu ver com quem você tá falando, quem é essa pessoa, quem é esse cara, talvez tudo isso que aconteceu com ela não tivesse ocorrido, né? E assim, às vezes a gente quer ser aquelas pessoas que nem eu vejo assim, uns pais que são muito amigos dos filhos, quer ser, sabe, como se fosse ter a mesma idade e tal, não tem problema, só que acontece que você não pode esquecer que seus filhos são sua responsabilidade, né? Tudo que acontece, principalmente com menores, é da responsabilidade dos pais, né? Então, às vezes, gente, eu sei que pode parecer um pouco chato, né? Porque você quer ser aquele pai legal e tal, mas assim, seu filho não tem que querer não, entendeu? Você tem que ser chato mesmo e estabelecer limites e estabelecer regras e assim, e muitas vezes é pro bem deles mesmos, né? E assim, quem não deve não teme. Tem uma parte que o Will fala isso, né? Se você não tem nada a esconder, por que você tá preocupado, né? E é claro que tem que ter um nível de privacidade, mas assim, gente, não pode ser totalmente permissivo, né? Então assim, tudo com ponderação, né? Ah, seu filho vai ter privacidade, você quer ter um bom relacionamento, mas você tem que lembrá-los que você também é autoridade na vida deles, né? Que, assim, se você manda eles, olha, me dá acesso a alguma coisa, a um aparelho seu, eles têm que mostrar, sem nenhum tipo de ressalva, entende? E, assim, às vezes a gente precisa ter essa postura mais firme se a gente quiser proteger a nossa própria família. Ou evitar, né, que os nossos filhos façam alguma coisa de errado, né? Se eles forem o problema, no caso, né? E eu acho que é a lição que fica, e como eu falei, né? Olha que eu não sou mãe nem nada, mas assim, eu não sou tutora de ninguém, assim. Mas esse filme me dá uma revolta. Eu acho que qualquer coisa que envolve crime com criança, com adolescente, situação me dá muita revolta, me dá muita raiva e traz umas reflexões, né? E como eu disse, ainda teve essa série Adolescência da Netflix esse ano, que, assim, fala ainda dessa questão, né, de internet, redes sociais, que me lembrou aqui um pouco e reacendeu esses meus sentimentos. Mas, e você? O que você acha? Você concorda comigo? Discorda de mim? Você acha que os pais têm
tem que ser, tipo, os melhores amigos, os amigões dos filhos? Você acha que o pai tem que ser rígido? Você acha que tudo na vida é um pouco de equilíbrio, um pouco de tudo? Como é que você faria se fosse o pai da Anne no filme? Você deixaria por conta da polícia? Você tentaria resolver por conta própria? Como é que você faria aí se você fosse o Will, né? Então compartilha aqui esse vídeo para outras pessoas que gostam dessa temática. Esse filme também está nessa plataforma que eu vos falo, né? Se você quiser assistir também, assiste, depois coloca aqui nos comentários para que a gente possa conversar. Curta, comenta, compartilha, dá uma hypada nesse vídeo para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas e para que o canal possa crescer também. E a gente fica para uma próxima com um novo vídeo, um novo filme. Um beijo e até mais.